Bom, pessoal, dando continuidade, eu trago aqui nosso primeiro caso, que é um homem de 64 anos de idade, era médico, e a queixa dele era alteração de marcha e comportamento. Há 2 anos antes dessa consulta, ele teve uma mudança de comportamento, ele comprava coisas em excesso e depois doava esses objetos. Assim como quando foi mais agressivo, ele foi em um colega psiquiatra que suspeitou do diagnóstico de transtorno afetivo bipolar e começou um tratamento. Ele evoluiu com melhora parcial dos sintomas comportamentais, mas há 6 meses ele veio com apatia progressiva, uma marcha mais lenta. O paciente ele negava qualquer sintoma cognitivo, ele só se queixava que estava caminhando mais lento. Ele vinha usando o alipiprazol, é um antipsicótico, ou seja, ele tem efeito antidopaminérgico. O divalproato de sódio, que é usado para estabilizar o humor, um anticonvulsivante. Ele usava também a paroxetina, que é um inibidor de captação de serotonina. E também remédios para diabetes, glicazina, indapamina e candesartana. Ele era etilista importante e tinha um hipernefrão operado, além de ser hipertenso e diabético. No exame dele neurológico, o que chamava a atenção era sinais de um parkinsonismo. Ele tinha uma marcha mais lenta e tinha uma rigidez. Além disso, tinha um reflexo palmo-mentual, que era ao estimular a palma da mão, ele tinha uma contração do mento. Isso a gente vê às vezes em alterações chamadas reflexos primitivos. Bom, e a parte cognitiva? Na avaliação cognitiva dele, a gente acabou usando uma bateria que é o mini exame do estado mental. Ela é talvez o teste cognitivo global e breve mais aplicado no mundo todo. Ele consta de 30 pontos, no qual os primeiros 5 a gente pergunta o dia do mês, o dia da semana, o ano e a hora aproximada. Essa hora aproximada eu pontuo se for até uma hora dentro daquela hora real. E ele pontuou os 5 pontos normais. Depois eu tenho mais 5 pontos de orientação, desculpa aqui, está errado, espacial, que é o local específico, o bairro, a rua próximo, a cidade ou estado, e pontuou 4 nesse quesito. Depois a gente fala 3 palavras, no caso vaso, carro e tijolo, e pede para ele relembrar essas palavras. Depois vem a parte, pessoal, chamada de 7 seriados, que vale 5 pontos, em que eu tenho que dar o seguinte comando: eu quero que o senhor vá subtraindo 7 do número 100 progressivamente e deixe ele fazer. Muitas pessoas fazem assim: quanto é que é 100 menos 7? Não, eu não quero ver o cálculo. Esse teste ele quer ver a capacidade de manter a informação e fazer aquilo que está sendo pedido, que é memória operacional. Depois disso, a gente pergunta: que palavras eram aquelas que eu falei para vocês? E aí, vocês lembram quais eram as 3 palavras? Ele lembrou de 2 das 3, que era vaso, carro e tijolo. Depois vem a parte de linguagem, que são 9 pontos. Primeiro, nomear uma caneta e um relógio, cada um ganha um ponto. Repetir uma frase, nem aqui, nem ali, nem lá. Depois, obedecer um comando de pegar um papel com a mão direita, dobrar ao meio e colocar no chão, um ponto para cada. Se o paciente dobrar o papel mais do que 2 vezes, ele não ganha esse um dos pontos. Depois, escrever uma frase, não pode ser uma palavra única. Ler um comando e obedecer, feche os olhos. O comando é leia e obedeça. E por último, fazer um cópia dos pentágonos. Esse paciente fez 26 pontos em 30. Na realidade, 26 em 30 é um pouco abaixo do que eu esperaria para um médico. A gente espera que é um teste simples, que vocês pontuem ou alguém com segundo grau completo pontue entre 29 e 30. E eu resolvi expandir um pouco mais a avaliação nesse paciente e fiz a chamada bateria cognitiva breve, no qual ele viu essas figuras, com essa planilha com 10 figuras, e ele percebeu e nomeou as 10. Depois eu escondi e perguntei: que figuras o senhor tinha acabado de ver? Ele conseguiu lembrar de 5. Eu mostrei mais uma vez e disse: eu quero que o senhor grave, ou seja, eu quero tirar o componente de atenção na memória dele.
E aí, depois de 30 segundos, eu escondi, ele me lembrou de 8. Depois eu mostrei mais uma vez, por mais 30 segundos, e ele também só conseguiu me lembrar de 8. Então parece que o span dele, ou seja, a capacidade atencional dele, só comportava 8 elementos. E o que chamou a atenção foi eu pedir para ele um seguinte comando: eu vou dar 1 minuto para o senhor e eu quero que o senhor me fale o maior número de animais que o senhor lembrar. É um teste chamado de fluência semântica. E ele só me falou 2 animais. Então, a capacidade dele de manter um foco, de puxar uma informação, esse teste de função executiva, foi muito baixo, só 2. Ele fez um desenho no relógio de 9 pontos, quase o no máximo, e lembrou de 6, ou seja, na realidade ele perdeu um pouco, mas o principal foi que ele não conseguiu gravar também. O que mais chamou a atenção nesse teste dele até agora foram a fluência de animais. E eu resolvi expandir o teste para ver uma bateria que avaliasse mais as funções atencionais ou funções do lobo frontal. Eu fiz um teste chamado bateria de avaliação frontal, em que esse teste eu tenho 6 categorias. Uma é similaridade. Eu pergunto, qual a semelhança entre uma banana e uma laranja? Ele falou, nenhuma. A resposta correta seria que são frutas. Depois, entre uma mesa e uma cadeira, são 4 coisas, ele não falou correto, que seriam são móveis. E depois um tulipo, uma rosa e uma margarida, ele falou que eram as pétalas, na realidade, o que eles têm de similar são as que são flores, ou seja, ele ficou no concreto. Depois eu perguntei uma fluência fonêmica, que é, me fale palavras que começam com uma letra específica, no caso desse teste, a letra S. Só que não pode ser nome de pessoa, nem pode ser lugar. E nem vale derivar uma palavra. Por exemplo, se fosse ser, falar casa, casinha, casebre, casarão, caseiro, só vai contar uma delas. Ele falou 4 palavras e ganhou 1 ponto de 3. Depois um programa motor, e o Lura ele fez normal. Instruções conflitantes, que seria quando eu bater palma uma vez, ele bater duas. E depois quando eu bater duas, ele bater uma, ele fez normal. Mas um gol não gol, que é um teste de você bater e se eu bater uma vez, ele bate, se eu bater duas, ele fica com o dedo parado. Ele acabou indo todas e não pontuou nada nesse teste, ele também tinha um pequeno GRESP. Ou seja, era um paciente que tinha um mini exame de estado mental de 26 pontos, quase normal, enquanto na bateria frontal ele fez somente 9 pontos. Eu fiz com ele também a torre de Hanoi, que é um teste que vê capacidade de planejamento. E ele ficou 4 minutos e não conseguiu fazer. Na torre de Hanoi eu tenho que mudar os elementos do A para o C, mexendo um por vez, e o menor não pode ficar embaixo do maior. Depois eu fiz 2 testes atencionais, que é a fluência, o dígito, expansão de dígitos, em que eu falo a sequência de números, tanto na ordem direta, por exemplo, 7, 5, 9, como e ele tem que repetir na sequência, eu vou aumentando progressivamente, como na ordem inversa, que é se eu falar 3, 9, se eu falar 9, 3, ele fez 4, 4 na ordem inversa é normal. E o FAS, que é palavras que começam com a letra F, com a letra A, com a letra S, seguindo aquele mesmo princípio, ele falou somente 10 palavras, ou seja, tem muita disfunção executiva, perda de perseveração e também dificuldade de planejamento de ação. E por último, eu fiz com ele o teste de Stroop, que é um teste bem interessante, você pode até fazer entre vocês aí, que é primeiro eu peço para ele ler as palavras, que tem aí na sequência, marrom, azul, rosa, verde. Depois eu peço para ele me falar as cores, verde, rosa, azul, marrom, rosa, marrom, verde, azul. E por último, que é o efeito mesmo Stroop, ele tem que me falar não o nome, mas a cor da letra. Eu quero ver se vocês conseguem fazer em casa sem errar ou no máximo com um erro, que é o esperado. Então, pessoal, esse paciente nitidamente tem uma alteração em regiões mais frontais, atencionais. Então, a atenção é a capacidade que nós temos de manter um foco em uma atividade. Ela é a primeira função cognitiva a ser pesquisada, pois todas as demais dependem da atenção. Se eu não estou atento, eu não consigo gravar um fato, eu não consigo memorizar. Eu avalio isso desde o início da consulta.
Um das subitens de atenção da função executiva é a memória operacional, a memória de trabalho, que é a capacidade de eu manter informação online e manusear. É quando falam para você um telefone que você vai já discar. Isso é memória operacional. Quando eu peço para vocês fazer aquela conta do 100 menos 7, é memória operacional. Outra forma de testar é eu pedir para o paciente falar os meses do ano na ordem inversa. Dezembro, novembro, outubro, setembro e na sequência. Tudo isso é memória operacional, capacidade de eu pegar a informação, manusear ela online rapidamente e depois eu apago, não uso mais. A função executiva, pessoal, ele engloba tudo isso. Ele é o grande gerenciador que cadencia a lógica de nossas evoluções, nossas ações. Então, para eu fazer alguma ação, eu tenho que primeiro ter a vontade, eu tenho que planejar, eu tenho que executar e tenho que ter um controle. Por exemplo, eu estou na minha sala e eu quero ir na cozinha pegar um copo de água. Então eu tenho que ter a vontade, eu tenho que ter motivo. Quem vê essa vontade é muito do símbolo anterior. Então eu tenho que saber que eu tenho que me levantar, tenho que chegar até a cozinha, ligar a luz, tá certo? Pegar o copo, ir no gelar água na geladeira, encher de água e tomar. Então eu tenho a vontade, meu símbolo anterior está funcionando direitinho. Eu começo a fazer isso, meu dorso lateral frontal organizou toda a minha sequência motora, começo a executar, mas aí o telefone toca, ou meu pensamento perde o foco, eu perdo meu controle inibitório, eu paro e pergunto e vejo, o que é que eu vim fazer mesmo aqui na cozinha? O que é que eu ia pegar? Então, quem não já passou por isso? Então, as disfunções executivas, pessoal, elas são muito frequentes no dia a dia e as principais queixas de procurar por dificuldade de memória atendimento médico. Eu tenho vários testes que avaliam essas funções, eu já mostrei para vocês alguns deles. E o paciente ele vai se queixar como para vocês, que é uma dificuldade em se organizar no trabalho e em casa, esqueceu que ia pegar algum local, dificuldade em planejamento, problemas e pensamentos abstratos, ele não consegue, ele fica mais no concreto. Eu posso ter impulsividade, apatia, perda de autocrítica, falta de concentração, mas normalmente o que eu aprendo eu consigo evocar. Então, elas são muito frequentes e várias coisas podem dar. Privação de sono, estresse, ansiedade, tudo isso pode levar a uma disfunção. Quem de vocês, quando está muito preocupado durante uma semana de prova, acaba quando sai de casa esquece o celular e aí erra caminho? Então, tudo isso é uma disfunção executiva. Então, finalizando esse primeiro caso, o que eu quero que vocês fiquem em mente é que as ações executivas elas são o nosso grande gerenciador de nossas ações. Eles podem se apresentar com queixa de memória, mas é muito mais uma questão atencional e de planejamento. Ele é bastante frequente na prática clínica, deve-se a circuitos frontais e frontais subcorticais. A minha parte de volição é muito ligada ao símbolo anterior, o planejamento mais ao frontal dorso lateral e o controle inibitório é a parte mais do óbito frontal, lembrado o caso do Phineas Gage que foi comentado na primeira aula. Se vocês quiserem rapidamente fazer um teste para ver isso, façam um teste de influência fonêmica, ou seja, palavras com letras, ou semântica. A influência fonêmica ela é um pouco mais sensível. A semântica era aquela dos animais. Ou o go não go, que também consegue pegar esse tipo de déficit. Espero vocês continuem vendo o caso 2.